Olá, qual a relação entre os Jogos Olímpicos e a simbologia da tocha e a paz no mundo? A questão da democratização e da busca da excelência a partir da história. Como uma das interpretações, nós vamos conversar hoje com um mergulho na história. E primeiro, na história antiga, para poder trazer para o nosso horizonte um pouco dessas interpretações. Para isso, convidamos uma especialista aqui no estúdio da TV Câmara, a doutora e mestre em literatura grega antiga, Cristina Rodrigues Franciscato, formada pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo, a USP. Obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar sobre o nascedouro, a origem do ponto de vista da história, lá na Grécia Antiga, sobre a questão dessa ideia de formação de competições e suas possibilidades. Sim, os Jogos Olímpicos, eles surgiram no século VIII a.C., na Grécia, mais especificamente nessa cidade do Peloponeso chamada Olímpia. E o século VIII é um século muito importante na história grega, porque é quando surge a escrita, é quando surgem os grandes santuários gregos e é quando surgem essas competições atléticas. Porque isso que nós chamamos de Grécia hoje, na época não havia uma unidade política. Né? A Grécia, na verdade, a gente estuda isso na escola, a Grécia era um ambiente de várias cidades, estados, todas elas com autonomia, né? Inclusive que brigavam, disputavam entre si, como a Guerra do Peloponeso nos conta. E o que dava identidade ao povo grego eram duas coisas, a língua, uma mesma língua, e a religião, os mesmos deuses, os chamados deuses olímpicos. Então, esses jogos tinham uma importância fundamental nesse mundo antigo grego, porque eles ajudavam a dar essa identidade de um povo como gregos. Por quê? Porque eles eram chamados, eu quero até esclarecer que os Jogos Olímpicos, embora fossem os mais importantes, não eram as únicas competições atléticas chamadas pan-helênicas, o que significa de todo o mundo grego, de todos os gregos. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes, porém não os únicos. Existiam outros. Mas esses jogos, uma das suas importâncias assim, mais significativas era essa questão de identidade do povo grego. Grego de qualquer cidade, seja do continente, sejam das ilhas do Mar Egeu, seja da Magna Grécia, sul da Itália, a Sicília, seja do Mar Negro, de qualquer colônia grega, poderia participar desses jogos como gregos. Isso dava identidade para o povo. Essa identificação que a senhora acabou fazendo da extensão do território grego à época em cidades-estados dá a dimensão para que hoje a gente se localize geopoliticamente naquela circunstância. Sim, exatamente. Porque hoje, o que era a Grécia naquele momento é muito mais amplo do que o território grego atual. Né? Além daquele território grego que temos hoje, as ilhas do Mar Egeu, que são gregas também, a ilha de Creta, toda a costa da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, era a Grécia também. Ou seja, todas aquelas cidades da costa da Ásia Menor haviam sido fundadas por gregos. E isso se estendia mais ao norte ainda, pegava o Mar Negro, várias colônias gregas existiam no Mar Negro, e indo para o ocidente, ilhas do Mar Jônico, né? E depois chegando até o território da Itália, de Nápoles, todo o sul da Itália era grego, de Nápoles para baixo, e a ilha da Sicília também. Então era bem mais amplo do que é atualmente o território grego. Uma sugestão para você que é estudante, principalmente do ciclo médio, que eventualmente esteja tendo a oportunidade de nos acompanhar pela TV Câmara, que volte aos livros, à literatura, do ponto de vista histórico, para nos acompanhar aqui e também ajudar a aperfeiçoar essa leitura geopolítica, que eu acho que é bastante interessante do ponto de vista de formação. Havia algumas possibilidades desse período que a gente está falando, que já foram estudadas, para a senhora repassar algumas conosco, das leituras mitológicas, das hipóteses para identificar essas origens. Sim, olha, então é importante esclarecer que, no que diz respeito às origens dos Jogos Olímpicos, existem aquelas que são chamadas míticas, que fazem parte de um repertório, né, de histórias da Grécia Antiga. E existem outras que são
tidas como históricas, porque tem base nas escavações, né, em pesquisas em loco, né, dos sítios arqueológicos, o que chegou até nós através da história de Heródoto e de outros historiadores antigos. Então, são duas vertentes. Ok. Então, comecemos pelas origens míticas e depois vamos para as históricas, ok? Tranquilo. Então, olha, existem, assim, várias histórias míticas que chamam para si a origem desses jogos. Eu vou me ater em uma só, que eu julgo ser a principal. É a história de um personagem chamado Pélopes. Ele é importante porque é desse personagem, do nome desse personagem, que vem o nome do Peloponeso. Peloponeso, em grego, significa a ilha de Pélopes, né? E que é toda essa região da Grécia, até hoje conhecida como Peloponeso, onde está Esparta, por exemplo, mas onde está, sobretudo, a cidade de Olímpia. Então, é essa historinha que eu vou contar para vocês, né, como origem. Pélopes se apaixonou por uma jovem, uma princesa do Peloponeso, chamada Hipodâmia, cujo pai não queria que ela se casasse de forma alguma. Então, ele tinha um carro um carro que eu digo, né, o carro de antigamente, o carro da época, que era puxado por cavalos, só que os cavalos, né, do Enomal, que é o pai da jovem em questão, eram cavalos divinos, presentes dos deuses para ele. Então, ele era praticamente invencível. E ele dizia que aquele que se apaixonasse pela filha e quisesse a sua mão, teria que disputar com ele numa corrida de carros. E ele sempre ganhava e o pretendente morria. E Pélopes, como Hipodâmia também se apaixonou pelo jovem, eles subornaram o cocheiro, né, e serraram os eixos das rodas. E nessa corrida, diante disso, o pai de Hipodâmia, é uma tragédia, o pai dela morre, né, porque ele não sobrevive àquela corrida, Pélopes ganha e se casa com Hipodâmia. E aí, ele teria, a partir daí, instituído os jogos em homenagem a Zeus, cumprindo duas funções. Uma coisa até paradoxal, né? Porque, por um lado, ele honrava dessa forma o sogro morto, né? Por outro lado, ele, por ter conquistado essa corrida, ganhava a mão de Hipodâmia e também honrava os deuses por essa vitória. Então, essa é uma das possibilidades míticas de origem para os jogos. Já aproveitando o eixo dessa apresentação, da possibilidade mítica, os jogos, a competição em si, com mais de um caráter, se a gente não tomar o cuidado de olhar ele do ponto de vista da interpretação do tempo, que a gente conversava aqui antes de gravar, ela tem, primeiro, um louvor, não sei se é essa a expressão correta, mas homenagem aos deuses, sim. fundamental, e o outro de homenagem fúnebre também, num outro horizonte? Essa já é a nossa segunda hipótese interpretativa, mais histórica, né? Ok. Nós percebemos, através de pinturas em vasos gregos, através de achados arqueológicos nesses sítios onde ocorriam as competições, que sempre essas competições estavam numa antiguidade ainda mais remota que o século VIII. Porque século VIII, como surge a escrita, é também conhecido como o século que começa a história grega. Só que nós temos toda uma pré-história grega que é de total importância para entendermos a cultura grega antiga, que é o chamado período micênico, minoico ou Idade do Bronze em terras gregas. Isso vai, para vocês se situarem, de 3.200 a mais ou menos 1.200, 1.100 antes de Cristo. E depois o século VIII é onde vai surgir, de fato, a escrita e a história. Então, nós sabemos que durante esse período já aconteciam competições atléticas. Como nós sabemos isso se não havia escrita? Aliás, eu preciso ser correta aqui em dizer que sim, existia uma escrita chamada linear A e linear B, mas era uma escrita de controle palaciano. Não era uma escrita voltada para a literatura como é essa que vai surgir no século VIII. Então, através dos achados arqueológicos, por exemplo, pinturas murais. Era muito comum. Também não, rupestres, não. Rupestres é anterior, é no ainda Paleolítico. Perfeito. Nós temos o Paleolítico, o Neolítico, daí vem a Idade do Bronze. Isso é de 3.200 a 1.100.
conhecido como Idade do Bronze. E essa Idade do Bronze em terras gregas, que recebe o nome de período minoico na Ilha Grande de Creta, período micênico no continente e período cicládico nas ilhas do Mar Egeu. Mas é a mesma época no tempo. Ok. Então, nós percebemos através de pinturas murais que foram encontrados nesses antigos palácios dessas localidades, já representado luta de boxe, o salto no touro e outras, corrida de carros. Então, isso, historicamente, nos faz levar a origem dessas competições atléticas em terras gregas ao período minoico-micênico, ou seja, a época da Idade do Bronze, em terras gregas. A principal é ligada a uma questão e uma história de amor, como você comentou, se a gente pudesse simplificar a tentativa de identificação para quem está em casa, e depois passar para as possíveis interpretações históricas. Aí que entram, eu vou sugerir, uma mesmo que seja fora do tempo aqui, a relação com os reis e a forma como eles faziam competições dos filhos para a escolha dos seus sucessores. Sim. Olha, por exemplo, nossas mais antigas fontes escritas da literatura grega é um gênero que se chama gênero épico. Vocês já conhecem com certeza, porque quem nunca ouviu falar de Homero, da Ilíada, né, que conta a famosa Guerra de Troia, da Odisseia, que é a volta de um herói grego, né, para Ítaca, que é Odisseu e suas peripécias. Enfim, nessa literatura nós já encontramos referências a competições atléticas. As mais importantes, e aí vem novamente aquela ideia de uma origem nos jogos fúnebres, né? No caso lá da historinha que eu contei, para honrar o rei morto, ao mesmo tempo que ele ganhou a mão da princesa e ao mesmo tempo que há uma sucessão de poder no trono, porque agora Pélopes será o rei local e não mais... A partir da sabotagem da competição. Pois é, essa parte é um pouco complicada, né? Mas então, isso nós encontramos também, por exemplo, na Ilíada. Na Ilíada tem aquele nome que você brincou que é difícil de dizer, né? Sim. Patroclo. Na Ilíada... existe um momento em que Aquiles, que é o maior herói grego da Ilíada, ele perde um grande amigo, o Patroclo. E aí ele institui, nós lemos isso na Ilíada, ele institui competições atléticas para honrar o amigo morto. Daí que essa já é uma fonte literária apontando para a mesma direção, ou seja, atrelar a origem dessas competições atléticas na Grécia ao culto heróico, né? Porque isso sempre não é qualquer morto que seria honrado com competições atléticas, mas sim mortos valorosos, o que eles chamavam de heróis. Aí que a gente sai do período do mito para a história. Sim, na verdade, o que eu estou contando ainda, estamos no mito, porque eu estou falando de Ilíada, eu estou falando de Aquiles, que a gente não sabe se de fato existiu ou se é um personagem literário de Homero, e de Patroclo. Porém, eu preciso dizer que na época histórica, este costume de honrar os mortos com competições atléticas também se mantém. Por exemplo, os vencedores na guerra contra os persas do começo do século V a.C., né? Os vencedores de Maratona, da famosa Batalha de Maratona, foram honrados com disputas atléticas. Mais tarde, um pouco no período helenístico, lembram do Alexandre o Grande? Né? Aquele rei da Macedônia que conquista a Grécia, depois vai conquistando toda a Ásia. Também Alexandre tinha o costume de, a cada batalha que ele vencia, ele fazia jogos, competições atléticas para honrar, com dois objetivos: agradecer aos deuses pela vitória e honrar seus mortos valorosos que tombaram na batalha. Esses dois elementos, agradecer aos deuses e honrar mortos, eles tinham presentes o tempo todo a partir dessa etapa? Sim. É um denominador que se repete constantemente na história. Como eu te falei, a gente vem desde o século VIII, numa referência que eu te dei que é literária, que sai da Ilíada, né? Perfeito. E que continua na história, como os mortos, por exemplo, de Maratona, que foram honrados dessa forma, e Alexandre, que tinha como uma prática comum a cada batalha, instituir torneios atléticos para honrar os mortos naquela batalha. Para fazer um recorte aqui, abrupto, é verdade, do ponto de vista histórico, mas usando a dimensão nossa de tempo,
para trazer para quem está em casa, então, porque guardou a data de 776 a.C. Sim, século VIII, exato. Okay. Exato. Essa é a relação que demarca a nossa forma de contar os Jogos Olímpicos. Sim. Na antiguidade, os Jogos, a primeira Olimpíada, né, que chegou até nós, a existência da primeira Olimpíada é do século VIII, desta data. Tá. Importante também, com outro parêntese, a senhora comentar sobre a questão do período das tréguas, onde se tinha um acordo, né, entre as cidades e estados, ou para quem fosse, para que parassem efetivamente na ideia de que todos os competidores buscassem a excelência, de chegar depois nessa interpretação principal, de poderem mostrar o melhor de si. Sim, conta-se, né? Isso fica na bruma entre mito e história, que um rei da época chamado Ífito, né, um rei do Peloponeso, da cidade de Elis, no Peloponeso, que é uma cidadezinha muito próxima de Olímpia e que ficou responsável durante um grande período pela organização desses jogos. E a Grécia do século VIII era uma Grécia bastante conturbada. Eles vivenciavam vários tipos de problemas e de disputas internas também. Então, esse rei teria ido até Delfos, ao oráculo de Apolo, porque naquela época era muito comum, quando se tinha um problema no nível do humano que parecia insolúvel, ou que você não conseguia compreender por que aquele problema existia, ou qual o melhor modo de solucioná-lo, era muito comum que as pessoas fossem até Delfos, é um lugarejo no Monte Parnaso, né, em que tinha um oráculo de Apolo. Então, as pessoas iam até lá para consultar os desígnios divinos e saber o que era melhor fazer em determinada situação. Então, o Ífito teria ido até lá e Apolo, através da sua sacerdotisa, Pítia, teria aconselhado o rei que voltassem às competições atléticas e dessa vez de uma forma panhelênica, ou seja, em que todos os gregos fossem chamados a competir, a participar. E para que isso fosse possível, era estabelecida uma trégua, né? Então, qualquer cidade que estivesse com algum problema ou lutando contra outra cidade, deveria parar. No começo, essa trégua durava 1 mês. Depois, ela passa a durar 3 meses, durante os quais os jogos eram realizados desde a sua preparação, da preparação dos atletas até a sua realização de fato. E durante esse período, foi estabelecida a trégua sagrada, durante a qual não poderia haver nenhum tipo de disputa, né, de guerra que atrapalhasse a execução dos jogos. Inimigos teriam que competir teriam que competir de igualdade e de civilidade. Mesmo, né? Estando em guerra. Mesmo estando em guerra. Se a gente pegar essas leituras todas, a mitológica e a história, e reunirmos agora como a simbologia, para quem vai interpretar em casa, eu comentei isso antes de gravar, que vou reforçar isso pensando em quem está do lado de lá, o grego. Para fazer a interpretação sobre todos esses elementos, das possibilidades, das hipóteses e das questões históricas no tempo, para a senhora que está tanto tempo estudando isso, é correto, então, advertir para aquele que está em casa tomar primeiro como cuidado necessário, saber a bage da educação grega à época, entender esses elementos primeiro para olhar para esses elementos? Sim, olha, a gente estava conversando antes sobre isso realmente, né? A base da educação de um jovem grego dessa época e de todo o período histórico da Grécia, né? Ela tinha dois pilares importantíssimos, né? A ginástica, os exercícios físicos para o corpo, sempre na busca do que os gregos chamavam de areté, que significa excelência. Então, a excelência do corpo, através de toda uma preparação física, e a excelência da alma, através da música. Mas como estávamos comentando, música aqui não entendida apenas como música no sentido que a entendemos hoje. Não só no sentido sonoro. Não só no sentido sonoro, obrigada. Mas no sentido de arte das musas. As musas eram divindades gregas, né, que tinham como chefe Apolo e que elas presidiam todos os tipos de arte e de conhecimento.
Então, todo jovem grego, né, bem formado, ele seria formado a partir desses dois pilares, né? Ginástica para o corpo, e ginástica, entenda-se também, uma gama de exercícios de fortalecimento para o corpo e uma gama de atividades para a alma, que vinha da arte das musas, por isso música para a alma. Tá? Eu fiz esse parêntese para essa interpretação, da questão de entender a busca da excelência, para que não fique no leigo a impressão que eu também me coloquei aqui na condição de leigo para trazer para a doutora a leitura, porque se a gente vê tanto as vertentes pré-históricas, aquelas que estão sedimentadas ou não, quanto as históricas, você vê elementos da guerra, do herói, sem dúvida, da morte, da cultuação, a disputa, e não consegue entender, para a gente chegar depois, na simbologia da paz, que a gente tanto cultua hoje em relação aos jogos. Então, a simbologia da paz é reforçada assim. Nesses jogos, nessas competições atléticas, e eu aproveito para dizer, repetir e detalhar que não era só em Olímpia. Existiam 4 santuários, e isso é outra coisa muito importante. Como todas essas competições, aliás, como quase tudo no mundo antigo, era indissociável do mundo divino, do mundo dos deuses, né? Então, quando a gente pensa no teatro grego, a gente pensa em Dioniso, inevitavelmente, e assim por diante. E esses lugares onde aconteciam as competições eram sempre santuários, dedicados a uma determinada divindade. No que interessa a nós, que são os Jogos Olímpicos e que aconteciam em Olímpia, esses jogos aconteciam em homenagem ao Deus Supremo do Olimpo, que é Zeus, né? Mas outros lugares também tinham competições. Por exemplo, no próprio oráculo de Apolo em Delfos, no santuário de Apolo, aconteciam os jogos píticos. Só que como Apolo é, entre outras coisas, o chefe das musas, né, o deus da luz, o deus da harmonia, da justa medida, da sofrocine, nessas competições píticas predominavam as competições musicais. Tinham as atléticas também. Quando hoje a gente visita as ruínas do santuário de Apolo, a gente vai até o estádio, que é o local mais alto do santuário. Mas também lá o forte eram as competições musicais, né? Muito legal. Aí tinha os jogos istmicos, que acontecia no Istmo de Corinto, e os jogos nemeus, que acontecia na cidade de Nemeia. E cada um a sua divindade, no caso dos píticos, Apolo. Tá? Então, é indissociável. Hoje, quando a gente pensa numa competição atlética, fica difícil entender como ela estava tão profundamente enraizada no pensamento religioso. Era em homenagem a uma divindade. Isso é muito importante resgatar, para entender o espírito. Para avançar nas duas simbologias, até chegar próximo da nossa realidade na questão dos Jogos Olímpicos, o elemento de excelência, que fica visível, apropriado no tempo com a nossa característica da escolha dos melhores atletas de cada uma das nações, em cada uma das modalidades, e de outro inevitável, porque estão falando da vinda da tocha olímpica, com todas as suas simbologias, do fogo e do sagrado. Sim. Olha, quanto ainda à importância desses atletas, eles levavam isso tão a sério que um campeão olímpico era tão valorizado pela sua cidade, pelos seus pares, que dizem, né, Heródoto nos conta, que era um costume das cidades antigas destruírem um pedaço da muralha. Quando esses heróis, o vencedor dos jogos daquele ano, por exemplo, era de Atenas, Atenas destruía simbolicamente um pedaço da sua muralha para que o herói entrasse por ali, o herói, entenda, o vencedor dos jogos, porque se dizia que quem tem homens com esse valor não precisa tanto de muralhas. Veja a importância que era conferida a essas disputas e a esses vencedores, né? Mas você estava me perguntando... Eu estava trazendo já o elemento da tocha para a sim. gente já associar a nossa interpretação. Como tudo, né? Como tudo na Grécia está associado ao mito e aos deuses, a questão da tocha também. Por quê? Porque existe uma passagem mítica, né, no repertório das histórias gregas, que conta que Prometeu, um titã, em illo tempore, né, não se sabe quando, roubou o fogo. Até então era uma prioridade dos deuses.
Então, o fogo era sagrado e pertencia, sobretudo, a Zeus. E Prometeu ficou com dó dos homens que até então não tinham acesso a esse fogo e rouba de Zeus esse fogo e traz do Olimpo e entrega esse fogo aos homens. Então, o simbolismo do fogo na Grécia está também associado ao sagrado. O fogo é sagrado. Então, todas as cidades tinham nos seus templos o local da lareira, da chamada lareira, que em grego se diz Hestia, e que também não por acaso é o nome de uma deusa, a deusa da lareira, do fogo sagrado, como também nos edifícios públicos existia um fogo eternamente aceso. Que explica um pouquinho depois, ao longo da história, quando a gente visita outros países e entende com a expansão do domínio grego, a construção de lareiras nas residências, no centro. Sim, no centro, porque é esse elemento sagrado que, consciente ou inconscientemente, a gente quer trazer perto, né? Então, por exemplo, quando os gregos do continente fundaram inúmeras cidades, inúmeras colônias. E o que dava o elo de identidade e de ligação entre a metrópolis, né, a cidade-mãe e a sua colônia, é o fogo sagrado. Porque quando saía um grego, por exemplo, de Atenas para fundar uma cidade, ele levava esse fogo com ele. E aí, no ato de fundação da nova cidade, aquele fogo era homenageado e colocado ali como elo de ligação, elo sagrado de ligação. Eu não vou me conter com a outra citação histórica que eu achei muito interessante para transferir para as pessoas em casa, que eu achei bastante simbólico de guardar, porque às vezes a gente pode não perceber a importância dela, que é a questão da expansão aí num outro período do Império Romano. Sim. Que a senhora fala da questão do colonizado, que territorialmente, mas não culturalmente em relação aos costumes. Claro, no século II, quando Roma invade, conquista a Grécia, aliás, eu quero esclarecer que Grécia é um nome latino, é um nome romano, é Graécia, né? Na verdade, o nome da Grécia, para os gregos, é Hellas, né? De onde vem Hélade, de onde vem helenismo, de onde vem helênico, né? E, de fato, a gente comentou, antes dessa entrevista, que, culturalmente, os conquistadores foram conquistados, né? Porque era muito forte a cultura grega, as bases dessa cultura eram muito fortes. Foram apropriadas. Exatamente, que foram apropriadas por outras regiões. E até hoje, eu diria, eu sou suspeita, né? Porque eu acho que minha alma é muito grega, mas eu tenho que dizer que até hoje nós não temos noção do quanto o pensamento grego está inserido no nosso cotidiano. Cristina, a gente daria vários programas só para falar sobre a questão da Grécia aqui, né? Enfim, mas agradecer, antes de terminar esse nosso bate-papo, sobre esse mergulho, ou seja, na questão da interpretação mitológica, pré-histórica e histórica, da questão dos jogos, para entender essas simbologias todas, mas a partir não só da história, mergulhando em cultura, religião, mito, que é bastante interessante. Olha, é fascinante. Realmente, a gente poderia ficar aqui o dobro, o triplo, porque o repertório de histórias gregas é fantástico, assim, é muito apaixonante. Algumas dessas leituras, do ponto de vista da Olimpíadas, tem alguma citação de referência para a gente indicar para quem esteja em casa? Então, inclusive eu trouxe aquele livro que eu gostaria de indicar. A gente coloca ele no ar, a imagem, para que você possa... É um livro que eu acredito... Absorver com riqueza de detalhes todas essas questões. Sim, do ponto de vista didático, eu acredito, eu trouxe entre os livros que eu tenho sobre o assunto, eu trouxe um que é da editora Odisseus, depois você vai mostrar para ele, que está na tua tela. Né? Então, esse livro, eu acho que assim, é o mais importante para quem quiser mergulhar um pouco mais e saber essas histórias assim de forma mais detalhada, eu acho que esse livro é uma opção boa, sim. Quando estiver passando a tocha aqui na nossa cidade, no nosso território, vivendo a Olimpíada, que a gente vive demarcando do ponto de vista de jogos de competição, a nossa história, não tem jeito, 2016, no Rio de Janeiro, a representação da renovação da chama que dá vida a tudo está presente no que nós estamos falando. Sim, esse costume, né, começou porque os jogos, a última vez na antiguidade em que eles foram realizados,
foi em 393, depois de Cristo. Mas aí teve um imperador, nisso Roma já tinha se voltado para o cristianismo. E um imperador chamado Teodósio o Grande, 2 anos depois, em 395, portanto, ele proíbe, né, a execução dessas competições atléticas. E depois o seu sucessor, infelizmente, manda queimar o templo de Zeus. Aí que tem um sentido daquele período de interrupção longa. Sim, longo. Daí, dos jogos para a gente entender. Até que no século XIX, né, esse francês, o Barão de Coubertin, resolve, ele era um idealista, um grande apaixonado, estudioso da cultura clássica, e ele resolve, né, retomar esses jogos, essas competições, e a primeira delas foi, como não poderia deixar de ser, em Atenas, né? Mas simbologia forte, lógico, não só no tempo, claro, mas de Atenas para a retomada desse espírito local. todo. E a questão da tocha, a primeira vez que a tocha foi acesa naquele ritual belíssimo em Olímpia, né, e caminhou até chegar aos jogos onde eles seriam realizados, isso aconteceu em 1936, em plena época do nazismo na Alemanha, né, em que a tocha foi acesa, como é ainda hoje, no santuário de Zeus, em Olímpia, onde aconteciam os jogos, no altar do templo de Hera. Passou na TV, uma cerimônia belíssima, atrizes lindíssimas, como sacerdotisas, né, acendendo a tocha, mas a primeira vez que isso aconteceu, na Idade Moderna, na época moderna, foi em 1936, em que essa chama saiu de Olímpia e foi até Berlim, onde estavam acontecendo os jogos naquele ano. Cristina Rodrigues Franciscato, muito obrigado por ter emprestado essas informações de anos de estudos aqui para a gente, sistematizado num bate-papo de televisão. Olha, eu que agradeço muito a oportunidade e aproveito para invocar todos os deuses olímpicos e pedir a anuência, né, um olhar generoso deles para que as nossas Olimpíadas aqui, né, para que nossos Jogos Olímpicos aqui transcorram na paz, no espírito que honre da melhor forma a sua origem, tudo isso que estivemos conversando, né? Que realmente os deuses nos sejam favoráveis e que o Brasil possa fazer uma boa imagem lá fora, que isso resgate muito da nossa autoestima, que está um pouco balançada. E eu que agradeço muito a oportunidade e o convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no programa Entrevista. Obrigada.